Niki Lauda havia dito, hoje em dia, com esses carros modernos, até um macaco é capaz de pilotar. Cuspiu para cima para cair no olho, porque aí colocaram ele a bordo de um carro moderno de Fórmula 1 e ele rodou e passou vergonha. Foi em 2002, a bordo de um carro da Jaguar. Lembra disso? Pois é. E você está em pequenas grandes histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Andreas Nikolaus Lauda, Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1 em 75, 77 e 84, sempre foi famoso por suas declarações cortantemente sinceras, austríaco, sem rodeios, pela precisão nos diagnósticos que fazia e pelo seu senso de humor bastante peculiar. Lauda correu na Fórmula 1 entre 1971, quando entrou comprando a vaga em carros da March, e 1985, quando encerrou a carreira na McLaren. Depois disso, foi um conselheiro de honra na Ferrari, depois na Jaguar e encerraria a carreira fazendo isso ainda na Mercedes. Sofreu um acidente quase fatal, voltou para a pista 4 semanas depois. Enfim, é um dos melhores personagens da história da Fórmula 1. Veloz, analítico, muito técnico, com uma abordagem sem rodeios das coisas que mudou o patamar para os pilotos de Fórmula 1. No total, 171 grandes prêmios, 3 títulos conquistados, 25 vitórias, 24 pole positions e 24 também voltas mais rápidas. Esqueci de comentar, um apaixonado por aviação também lançou sua companhia aérea, a Lauda Air, e nunca se afastou do automobilismo. Fosse correndo esporadicamente com carros clássicos e de turismo, fosse atuando nos bastidores. E quando a Ford resolveu, de 99 para 2000, assumir o controle da Stuart, renomeá-la como Jaguar, lá pelas tantas, a fabricante norte-americana, no comando da marca inglesa, chamou Lauda para dar uns pitacos. A Ford tinha uma análise de: se a equipe dá certo com o Stuart e uma grana mais curta, se a gente meter dinheiro infinito, logo faremos a Ferrari verde. Não foi bem assim. Bob Rahal tinha confiança da fabricante norte-americana e foi mandado dos Estados Unidos para administrar a equipe. Mas em agosto de 2001, com mais ou menos 1 ano e meio no cargo, Rahal foi mandado embora e Lauda foi trazido. O austríaco tinha, além da reputação de piloto vencedor, os olhos de um homem de negócios bem-sucedido, que já tinha lançado sua companhia aérea, e isso chamou a atenção dos americanos. Os carros de 2001 e 2002 tinham bastante eletrônica embarcada, inclusive controle de tração. E Lauda observava tudo isso num mix de fascínio e ceticismo. Foi neste contexto que surgiram as declarações que eu comentei na abertura e que tornam os acontecimentos que a gente vai contar agora especialmente irônicos. Com Lauda dizendo que qualquer macaco pode pilotar um carro de Fórmula 1 moderno, referindo-se às facilidades dos sistemas eletrônicos que ele nunca experimentou nos carros entre 71 e 85. Foi então que em 13 de janeiro de 2002, no circuito Ricardo Tomo, em Valência, a Jaguar organizou um evento promocional, levando convidados e chamando Lauda para andar em um dos carros. A ideia, evidentemente, era gerar espaço na imprensa, dominar o noticiário, ainda que por uns dias, colocando um tricampeão das antigas a bordo de um carro moderno. O modelo, o Jaguar R2, com que Pedro de la Rosa e Ed Irvine tinham corrido a temporada de 2001. Lauda, àquela altura, com 52 anos de idade, já há muito tempo não andava com um carro de corrida em situação de competição. E ali também não valia nada, mas servia para mostrar ao mundo a pintura com que a Jaguar correria a temporada de 2002. E o que aconteceu na sequência, e a gente tem imagens, deixaria o evento célebre, com Lauda rodando 2 vezes nas 3 primeiras voltas. O primeiro lance na curva 2, quando Lauda descontrolou o carro ao acelerar, e o segundo, pouco depois, novamente por um erro de pilotagem. E dessa vez, o motor morreu e o carro teve que ser rebocado de volta para os boxes. A ironia da situação, evidentemente, não passou despercebida pela imprensa, que foi chamada lá para dar repercussão aos acontecimentos, e aí repercute o que
Aconteceu. Depois dos incidentes iniciais, Lauda desceu do carro, conversou com os engenheiros, deu uma estudada melhor no volante e no que poderia fazer. E demonstrando ainda o mesmo perfil analítico, cabeça fria e capacidade de aprender muito rápido, ele pediu então que os engenheiros colocassem 50 kg de combustível no tanque, voltou para a pista e registrou 7 voltas cronometradas. Segundo a própria equipe comentou e Pedro Della Rosa e Ed Irvine confirmaram, em curvas de média e de alta ele tinha praticamente a mesma velocidade de contorno dos pilotos titulares, mostrando que aos 52 anos e há muito tempo afastado da Fórmula 1, ele ainda tinha capacidade de controle e reflexos, freando mais ou menos nos mesmos lugares que pilotos da ativa. Tudo isso com freios, pneus, aerodinâmica e volante muito diferentes da última vez que ele tinha andado para valer, em 85. Os tempos evidentemente não valiam de nada e o que chamou a atenção foram as velocidades de contorno, porque no cronômetro ele ficou 15 segundos atrás dos tempos dos caras da ativa. Depois do teste ele demonstrou humor e elegância, zoando com ele mesmo e dizendo: "Eu disse que qualquer macaco pode pilotar um carro moderno de Fórmula 1, então eu acho que macaco diz, macaco faz." Com uma franqueza típica de Lauda até quando as coisas se voltavam contra ele. Na época ele comentou que, como gestor da equipe, o teste tinha servido de alguma coisa, dizendo: "Minha intenção para o teste era entender a tecnologia do carro, controle de largada, controle de tração e o comportamento do motor. Descobri tudo o que queria saber, comparado à minha época tudo é muito diferente e agora você mantém as duas mãos no volante." E voltou ao tema da polêmica. Sim, eu disse que qualquer macaco pode dirigir um carro hoje em dia, mas estou simplesmente comparando com a pilotagem de 17 anos atrás. Naqueles dias, você tinha marchas manuais, embreagem normal, sem anti-stall e etc. E tinha que cuidar do wheel spin, de não deixar o carro patinar na partida. Agora, é muito mais fácil colocar o carro em movimento. A passagem de Lauda pela Jaguar não duraria muito tempo, e justamente com sua queda, a trajetória de um brasileiro por lá, Antônio Pizzonia, acabaria sendo prejudicada. Lauda era um dos apoiadores da contratação do brasileiro, e quando ele caiu, o brasileiro sobrou e o tic-tac contra ele começou a correr. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e comente aqui. Sugira uma pequena, grande história, conte se gostou dessa, manda um abraço pro cônjuge, pra conja, pro gato, pro cachorro, pro periquito. Diga de onde nos assiste, qualquer comentário vale e isso ajuda o algoritmo a seguir distribuindo o nosso conteúdo internet afora. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático, assim que a gente publica cada um dos conteúdos. Além de breaking news, horários das corridas em final de semana de Fórmula 1 e etc. Por fim, mas não menos importante, estão passando aqui os arrobas das nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads, TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e aquele abraço.